Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos respeitando aí todos que já chegaram. Novamente aí agradeço muito em nome da Dejo pela presença de todos vocês. A ideia é que hoje, nessa uma horinha que a gente reservou, é ter um bate-papo sobre reforma tributária, mas num âmbito diferente do que a gente mesmo da Dejo vem conversando com os nossos clientes e parceiros, né? A ideia é que a gente fale hoje um pouco mais voltado para o dia a dia da operação fiscal, da operação de tecnologia, focado muito ali no profissional mesmo de fiscal e de tecnologia, que hoje aí né, está sendo bombardeado por novidades e mudanças, e tem muita gente fazendo terrorismo, e todo mundo tem a verdade absoluta, e na verdade ninguém tem, enfim, tá uma bagunça, né? E a gente tem encontrado muito aí nas conversas com os clientes esse questionamento, né? Poxa, mas como eu me organizo? O que que eu faço? Eu abro a minha porta, vem todo mundo lá, e às vezes até adejo também, querendo vender, né? Eu quero vender isso, faz aquilo, mas como que eu me organizo? Como que eu consigo, de fato, saber que eu estou no melhor caminho, né? E essa questão dos grupos de trabalho, ele vai muito nessa linha, né? De conseguir qual o melhor modelo, né? Não existe nenhum modelo perfeito, mas qual é o melhor modelo para encarar a reforma tributária de frente, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? E como esses grupos de trabalho podem ser um diferencial na, nessa jornada, tá? Então, vamos lá. A programação aqui de hoje, vamos fazer uma apresentação rápida aqui das pessoas que vão participar comigo desse bate-papo. Eu vou me apresentar também. Vamos falar aí os objetivos do webinar, com o que estamos tratando, né? Com o que a gente está conversando, o que é essa reforma sob essa ótica aí de atividades, uma visão sobre cronograma e paralelismo, né? Fizemos aí um exercício projetando como vão ser os próximos 3 anos, de atividades, de volume, o que vai acontecer, né? O que pode acontecer, o que é de fato um grupo de piloto da reforma. E a gente buscou também com alguns clientes, alguns parceiros, um feedback ali de quem está vivendo isso, né? Então a gente vai trazer um pouco da experiência de quem já estruturou um grupo de trabalho para a reforma tributária, tá? Como eu prometi, no finalzinho a gente vai ter aqui umas perguntas e respostas. Vamos lá. Quem nós somos, tá? Eu sou Paulo Faria, sou vice-presidente da área comercial. Aqui comigo estão os especialistas de verdade no assunto, né? O José Newton Oliveira, nosso arquiteto de soluções de techs, já está com a gente aí há bastante tempo. E nós temos um rostinho novo aí, não novo para nós, porque ele já trabalhou conosco no passado, teve aí depois, seguiu a jornada aí, passou por algumas das maiores consultorias do Globo, né? Passou por Big Four e ultimamente estava ali ajudando a gente no nosso principal parceiro, que é a Thomson, que é o Alan Berni. Então seja bem-vindo aí, Alan. Tá? Tá com a gente aí algumas semanas, né, Alan? Pouco Sim, tempo. sim. Indo para a E o terceira Alan, já. o Alan tem o papel mais tranquilo aqui da Dejo, pessoal, que ele é o head da reforma tributária. Então ele que está liderando esse trabalho aí, essa jornada, ou seja, então ele é o nosso cara de confiança aqui e já chegou agregando bastante coisa e é ele que vai estar acompanhando aí os nossos clientes, nossos parceiros durante toda essa jornada, tá? A ideia não é falar muito da Dejo aqui não, mas é só para posicionar vocês, a Dejo está há mais de 20 anos no mercado, inclusive esse ano nós completamos 20 anos, né? Somos referência aí no ecossistema fiscal, principalmente somos o maior parceiro da Thomson hoje no Brasil, mas a gente atua, né, tanto com techs, né, soluções fiscais, mensageria, impostos, enfim, quanto com comércio exterior e SAP, né? Então, quando eu olho aí para essas três camadas de techs, Comex e SAP, a gente tem desde projetos, sustentação, outsourcing, e a reforma hoje, né, ela está tomando um papel aí como protagonista disso tudo e está no centro do nosso portfólio. Então, assuntos de reforma que envolvam fiscal, que envolva SAP, que envolva Comex, projetos, ou seja, então é muito disso do portfólio que a Dejo atua, tá? Eu tenho um vídeo de 1 minuto aqui, pessoal, acho que simplifica e resume bem bacana aí ao longo dessa história de 20 anos. Vou colocar aqui para vocês. Pois se alguém não estiver ouvindo aí, não estiver vendo, só me sinalizem, por favor.
Por 20 anos, a Adejo tem sido sinônimo de inovação, liderança e transformação. Nos tornamos referência no mercado, ajudando as maiores empresas do Brasil e do mundo a navegarem por desafios fiscais, de comércio exterior e tecnologia. Nascemos para inovar, simplificar e integrar soluções. Hoje, somos parceiros da SAP e a maior parceira Thomson Reuters no Brasil. Seguimos evoluindo, conectando tecnologia, estratégia e excelência. A reforma tributária está redefinindo o mercado. Empresas precisarão evoluir ou ficarão para trás. A Adejo, ao lado de seus parceiros, está à frente desta transformação, garantindo que seus clientes não apenas se adaptem, mas saiam na frente nessa nova era tributária. Mais do que especialistas, somos integradores. Nosso papel é impulsionar nossos clientes a superar desafios, encontrar as melhores soluções e garantir o sucesso dos seus negócios. Nosso legado já foi escrito. Agora, estamos construindo um futuro. Venha com a Adejo e lidere essa transformação hoje. Bom, legal, pessoal. Acho que do vídeo aí tem um ponto importante que é essa questão de sermos integradores, né? Então, nós não estamos aqui falando de reforma, e hoje é um exemplo disso, né? Olhando para implantar um sistema X ou configurar o sistema Y, não. Então, a gente está preparado e vem investindo alto em ajudar, né, os clientes durante toda essa jornada, e vai muito além só de sistema, né? Mas vamos lá. Então, o objetivo de hoje, tá? Como eu comentei, desde o início da reforma, a gente tem encontrado, conversado com muitos clientes e alguns deles, né, adotaram uma estratégia que tem se provado ser muito eficiente, que é a criação de grupos de trabalho específicos para conduzir o processo de reforma. Partindo do princípio que a reforma é uma jornada longa, né, que vai até 2028, até 2033, ali a última entrega. Essa criação ter esse time focado, enfim, tem sido um diferencial para algumas empresas, grandes empresas, inclusive. E aí a ideia hoje é o quê? Tá, mas o que que é esse grupo de trabalho? O que a gente quer provocar aqui é a reflexão de vocês, que vocês analisem que, poxa, no meu cenário, na minha empresa, na minha cadeira, né? Como que eu consigo fazer isso? Será que faz sentido? Não faz? Isso é algo que seja só para determinadas empresas e não para mim? Entendeu? A gente vai passar muito também da questão da pessoa, né? Do profissional fiscal, do profissional de tecnologia que está nessa frente. Então, esse é o objetivo aqui, é que a gente saia desse bate-papo com essa semente aí de vocês refletirem se pode ser que seja um bom caminho aí, um bom formato para vocês, tá? E aí, eu vou falar um pouco do que nós estamos tratando, né? E aí foi legal porque a gente foi anotando ali várias perguntas que o pessoal tem feito para a gente, seja nos webinars, seja nas reuniões, e a gente trouxe algumas aqui também com um bate-bola rápido aqui de algumas palavras para tentar provocar aqui algumas reflexões, né, sobre reforma tributária. E aí tanto o Alan José Newton fique à vontade aí para me complementar aí em algum ponto, tá? É, né, o que as empresas mais perguntam, tá, qual que é a estratégia, né? Qual que é a estratégia que eu tenho que seguir? Qual que é o tamanho dessa mudança, né? E aqui acho que é importante que assim a mudança, que mudança? A mudança para entrar em 2026, a mudança para entrar em 2027, a mudança que vai até 2033, né? É a mudança da legislação, ou é a mudança do meu processo, ou até mesmo a mudança do meu negócio, né? O quanto o meu negócio vai mudar, se é que ele vai mudar, né? Ah, outro ponto bacana, poxa, eu consigo sozinho, né? O meu time dá conta, né? Independente se o time é preparado ou não, mas eu consigo sozinho, eu preciso de ajuda de alguém. E quem? Quem que vai me ajudar? Né? É uma consultoria, enfim. Para quem utiliza SAP, né? É a pergunta que é a bola da vez. E a SAP nisso, né? O que que a SAP vai fazer? A SAP ela vai é, se eu atualizar a SAP Notes e as versões, ou se eu migrar para a última versão do S4, ou a reforma vai estar atendida, ou seja, a SAP vai fazer tudo para mim, né? É só eu aplicar as notas, é só eu garantir que eu estou, né, on time ali com os versionamentos. Os outros RPs também, né? Então, poxa, eu tenho TOTUS, eu tenho Oracle, eu tenho Infor, eu tenho uma infinidade de RPs ali. Como que vai ser isso com esses caras, né?
como que eu consigo garantir a governança, né? Porque isso é um ponto importante. Muitas vezes se preocupa com implantar para atender, sei lá, vamos usar aqui a primeira janela que a gente tem de 2026, que é a nota fiscal eletrônica, né? Poxa, mas depois eu vou ter um mundo de outras entregas complexas. Eu estou olhando para a governança do meu processo, eu estou olhando para se aquilo está de acordo com as políticas que eu tenho, ou se aquilo está me gerando algum risco, né? Porque não é só entregar, toda a sistemática do governo muda, ele vai ter uma visibilidade muito maior da minha operação e eu estou olhando para isso, ou eu nem comecei a olhar para isso, né? Na hora que eu sento com um parceiro, seja a Dejo, seja qualquer outro, e desenho um projeto, estou me preocupando com isso ou não, né? Questões de auditoria, muita gente nos pergunta se tem que ser cloud, então, para eu atender a reforma tributária, eu tenho que estar no cloud. Então, sei lá, migrei, sei lá, a solução da Thomson TextOne para o cloud, posso até ir para um SAP Public ou para o RISE, enfim. Então, tá tudo tranquilo, porque eles vão prover a atualização, não é bem isso, né? Tem muito mais coisa além de simplesmente você ir para o cloud e resolver o problema, mas o cloud é sim, por vezes, um dos melhores caminhos, né? Eu preciso contratar recurso, como que eu vou reportar isso para minha liderança? Então a gente vai falar bastante disso hoje, tá, pessoal? É, uma das premissas que vocês vão ver para frente de ter um grupo de trabalho é eu ter esse acesso à liderança, como que eu consigo sensibilizar, né, a liderança da empresa? Muitas vezes ela nem está aqui no Brasil, né? Ou ela está fracionada e eu preciso muitas vezes levar isso lá para o global. E aí o global às vezes vai falar, é mais uma mudança fiscal no Brasil, é mais um SPED, é mais uma nota fiscal eletrônica, né? Como que eu consigo conscientizar tudo isso? Quem vai ser meu parceiro? Tomara que seja a Dejo, mas independente da brincadeira que vocês, acho que primeiro eu tenho que entender o que é, entender o meu papel, entender o que que é meu trabalho, entender o que que é o trabalho do provedor do software, o que que é o trabalho da consultoria, e aí eu acho que eu consigo começar a escolher melhor quem vai me ajudar, porque determinados papéis eu tenho X empresas que podem me ajudar, determinados papéis já são outras, né? Os meus regimes, né? Muita gente tem operações pautadas ali por regimes especiais, créditos, percentual alto disso. é, Esse aqui é legal também. Poxa, eu vou só planejar agora. Deixa eu só me planejar, eu não tenho nada para entregar agora, tá mais lá para frente, quanto tempo eu tenho, né? O foco do meu time, o crescimento da empresa, isso a gente acaba esquecendo também, a gente fez questão de trazer isso em alguns slides, que é a empresa não vai parar, gente, o negócio tem que crescer, tem que prosperar, cisões, fusões, incorporações, ou seja, a economia vai crescer, né? Não vou aqui discutir se muito ou pouco, né? Mas eu não vou pegar um cenário estático que eu tenho hoje e vou colocar algo novo como uma reforma. Eu vou ter muito crescimento do mercado e da minha empresa, né? Devemos aguardar? Faço agora, vai ter no RP, eles vão implantar. Como que eu orço tudo isso? Gente, a gente tem recebido um volume alto de processos comerciais de empresas que às vezes abrem uma RFP, tá? E eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, tá? Mas tem empresas que lançam a RFP e falam assim, tá, Adejo, né? É, eu quero que você resolva a reforma tributária para mim. Eu quero um escopo para você implantar a reforma tributária para mim. Geralmente, quando a empresa faz isso e a gente tem a oportunidade de conversar com eles, eles entendem que o caminho não é esse, né? Não é simplesmente eu contratar a Dejo ou qualquer um parceiro ou uma Big Four que seja e falar assim, ó, implanta para mim. Não é assim, não, a reforma não é isso, né? Eu tenho que ter várias ações. Não é uma empresa só, não é uma consultoria só, por mais que ela seja uma integradora, que é o nosso caso, que vai resolver isso, né? Então, qual que é o custo, né? Não dá para ter noção de custo total hoje, pessoal. Não tem como. A gente tem muita coisa para ser definida. As software houses estão trabalhando, né? A Thomson, que a gente pode falar que é um parceiro mais próximo, eles estão com uma equipe enorme, estão investindo muito, mas ainda não tem uma visibilidade total, né? Do que está por vir. Talvez não só em 26, mas em 27, enfim. Qualidade do dado, se eu vou ter consultor disponível. Aqui é um ponto que tem que estar no radar de todo mundo, principalmente do pessoal da área fiscal e de TI, né?
poxa, lá na frente eu vejo o que eu faço, né? Vamos pegar aí SAP, por exemplo. Imagina que todas as empresas que têm SAP no Brasil vão precisar de consultor. Eu já antecipo, não tem consultor. Todas as empresas que precisarem de soluções que usam soluções fiscais da Thomson, por exemplo, vão precisar de consultor. Lá na hora não vai ter consultor. E o mais, né? Eu vou precisar de um analista, de um assistente, de um coordenador fiscal ou de tecnologia. Eu não vou ter esse cara. Esse mercado ele já está sofrendo muito. A gente que está como prestador, a gente já está sofrendo bastante. Isso não é só a Dejo, conversando com algumas pessoas de grandes consultorias, de Big Four, ou seja, já está muito difícil, o mercado já está muito aquecido. Então, não é uma questão de, poxa, eu vou pensar, eu vou ver como que eu faço, e lá na hora lá eu vou lá, abro duas vagas, trago, fecho duas consultorias, porque não vai ter gente para tocar tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, quem sair na frente, quem já fosse planejando, quem for fatiando a demanda, tem uma chance maior de ter êxito do que quem deixar para a última hora, tá? Thomson Reuters, a gente vem falando bastante de posicionamento da Thomson. Hoje a gente não vai falar muito disso, tá? Mas fica aí à disposição de vocês. Essa palavra, guardem ela, né? Paralelismo. Paralelismo é, de fato, um dos pontos mais importantes aí quando a gente fala de grupos de trabalho, automação, se nós podemos conseguir, Comex, enfim. Aqui eu vou passar algumas palavras, depois a gente vai compartilhar esse material com vocês, mas o objetivo nosso aqui era mais provocar alguns pontos aqui para a gente criar esse plano de fundo do porquê de um grupo de trabalho ou quais são os pontos que eu preciso tratar com isso, tá? Eu acho que Josenil, aqui, eu o dou uma Paulo, aula, Paulo, à só vontade. complementando, né, alguns pontos aqui que foram colocados. Logo na abertura ali, qual o tamanho da mudança, né? Os pontos que você citou, né, olhando ali para tecnologia e também processos, né? Nós temos outro ponto muito significativo também, que são as pessoas, né? Então, sabemos, né, que mudanças significativas de legislação, de processos tributários, ele requer ali um empenho também das pessoas, porque é mudança de conceito, é mudança do dia a dia, né? Então, a gente se recorda muito bem, né, quando chegou ali toda a estrutura da escrita digital, que era uma mudança de modelo, né, saindo do analógico para o digital, tivemos muitos problemas com as pessoas, né? Então, pessoas resistentes aos novos processos, né? Então, na reforma tributária não é diferente. É uma mudança de conceito muito grande, né? Tudo aquilo que sabemos hoje aí ao longo dos anos no cenário fiscal, contábil, financeiro, eles serão alterados, né? Então, a reforma ela traz ali um impacto bem significativo em toda a organização. Então, as pessoas também precisam estar empenhadas, né, no aprendizado, buscar ajuda, participar de fóruns, né? Então, é como eu sempre digo quando eu levo as apresentações da Dejo aqui para os clientes e para o mercado, né? As pessoas precisam abrir a mente, né? Precisam abrir a mente e participar, né, das discussões que são enriquecedoras. E hoje, né, a reforma ainda, por mais que nós temos a lei publicada, a lei 214 e tudo mais, nós não temos as definições, né, por negócio, por segmento, né? Então, tudo isso também vão ter ali um turbulhão de publicações, né, que vai embasar a lei, que vai complementar a lei. Então, isso é importante que as pessoas ali fiquem antenadas, tá? Outro ponto também que eu queria colocar aqui também é quando a gente fala da questão dos regimes especiais, né? Os regimes especiais, digamos assim, que regime especial é muito direcionado para segmento. Mas quando a gente fala de benefício fiscal, é um ponto mais sensível, né? Porque o benefício fiscal ele está estabelecido dentro de determinados estados, né? Então, as unidades estabelecidas dentro desses estados, ela terá um aumento de carga tributária, né? Então, esse é um ponto importante para já ir analisando, né? Como que vai ser o comportamento daquela unidade que é estratégica dentro daquele território e de como que a organização vai se comportar, né? Isso é muito importante também quando a gente fala da questão da mudança de conceito da reforma tributária, tá? Então, são pontos importantes ali.
né, que já podem ser e ir sendo trabalhados, né, por mais que nós não temos ainda tudo aquilo que precisamos de definição, mas são vários itens dentro da reforma que já podem ser trabalhados, analisados, trocando ideia internamente. Então, como o Paulo colocou, as empresas ali estão mais antenadas, já criou seus grupos de estudo, faz os acompanhamentos, eles estão sim um passo à frente, né? Porque é um caminho sem volta, não tem volta mais, né? Nós tivemos a emenda constitucional, era constitucional, se tornou lei, então agora é um caminho sem volta, é o futuro e a gente precisa se adaptar a isso, ok? Boa, José Newton. Bom, e aqui, Paulo, né, se permitir também um complemento dentro Por dessa favor, linha, Alan. tenho acompanhado você aí em algumas reuniões, você tem usado um termo interessante que vale a pena a gente, aqui na largada, deixar também essa provocação, né, de que os nossos clientes têm tratado reforma tributária como um projeto. Né, e sempre que você tem oportunidade, você corrige, né? Fala, olha, reforma tributária não é um projeto, é um programa. Vai muito mais além, né? Entrando no conceitual, né? Projeto, você tem um resultado específico, alcança. Reforma, não. Importante que nesses grupos de trabalho, primeiro aqui a necessidade, acredito que está muito claro sobre a criação, e dentro desse grupo de trabalho, não tratar como projeto, como fazíamos no passado, e sim como um programa frente aí quantidade de desafios que tem até chegar no resultado final. Boa, isso mesmo, Alan. E você imagina que eu não ia deixar passar aqui, né? Até trouxe uma parte aqui, ó. Oh, Não ia isso deixar aí, passar essa é oportunidade de isso aí. falar, porque é Muito bom, exatamente isso. muito bom. Eu brinco aqui com os meninos aqui internamente, tá, pessoal? É a mesma coisa que, sei lá, eu sou pai, né? Sou pai de duas meninas. E às vezes a gente, como pai, sei lá, a gente tem um problema com o nosso filho, né? De comportamental, enfim. É, e aí, às vezes, a gente, poxa, eu vou mandar para a escola que resolva, né? Eu vou mandar para o psicólogo que resolva. Não, não, você tem que resolver, você faz parte disso, né? Não é alguém que vai vir aqui e vai resolver para você. Essa pessoa pode te ajudar, ela pode trazer muita coisa bacana, mas você faz parte daquilo, né? Você terceirizar questões, tem algumas questões que não dá, né, para terceirizar. E eu brinco com eles que a reforma é muito isso, né? Poxa, eu contratadeiro, vou pagar X milhões de reais para consultoria, enfim, já pago uma fortuna para ter um software, mas não, não. Então, projeto a gente faz isso. Quando é projeto, a gente faz. Eu preciso fazer esse projeto, eu vou buscar um parceiro, eu vou pagar o parceiro, eu escolhi o melhor, ele vai me entregar. Mas um programa não. O programa ele é muito mais complexo que isso, tá? Mas vamos em frente, gente. Aqui eu vou pedir ajuda do José Newton. Qual que é a ideia, pessoal? A gente não vai detalhar cronograma naquela ótica, olha, vai entregar isso em tal dia, isso em tal ano, isso não. Mas vocês vão entender o porquê que esse cronograma que foi compartilhado pelo governo, ele é uma das alavancas para a gente falar sobre grupos de trabalho, tá? José Newton, por favor. Você conhece Ok, isso aqui de trás para frente. vamos lá então. Bom, o que que é importante aqui quando a gente fala do cronograma, tá? O cronograma, ele tem a concepção ali de estabilização, né? Então, o ano aqui de 2026 é o pontapé inicial dos processos operacionais. Porém, esse ano aqui de 25 é o início de tudo, né? Então, nós temos aqui já os processos para atualização da nota eletrônica, já contemplando ali a base, a alíquota e os valores ali do IBS e também da CBS. O que é importante frisar aqui, né? É um momento de teste, né? Então, o fisco ele tem expectativa de realizar os testes ao longo do ano de 26, olhando na ótica da nota mercantil, tá? Mas tudo isso, pessoal, aqui precisa ter cuidado, tá? A estruturação, principalmente das regras tributárias dentro do RP, né? Então, o debruçar em cima do layout, verificar quais são as regras, porque por mais que não vai haver o recolhimento desses valores nesse primeiro momento, haverá todas as validações,
tá? Então, o fisco até abriu ali, ontem teve uma publicação, que ele está abrindo as suas portas para que o contribuinte se inscreva e faça parte dos testes, para poder estruturar ali a nota eletrônica mercantil, tá? Então, nós temos programado o ambiente agora em julho de homologação e o pré-produção já a partir de outubro, tá? O pré-produção, ele vai validar a estrutura, né? Então, dos fóruns que nós estamos tendo aqui com clientes e tudo mais, existem preocupações com relação ao entendimento da legislação, as suas classificações, né, para aquilo que será validado nesse primeiro momento, né? E a outra preocupação também é com relação aos clientes, né? Se os clientes estão antenados com as mudanças, se eles vão fazer as devidas adaptações dos seus sistemas também de recebimento, né? Porque tem aquela preocupação de ter devolução de notas de faturamento por conta dos sistemas não estarem operando ainda, tá? Então aqui a gente te orienta, né? Faça a mala direta com seus clientes, se eles estão antenados na mudança da estrutura de nota eletrônica, isso é legislação, né? Então, isso é obrigatório, né? Então, precisamos ficar todos antenados com relação a essas primeiras mudanças que já trouxe um impacto bem significativo, tá? Então, 26 é o ano de teste, aí nós temos a expectativa, né, que o ano de 27 já tem ali a estabilização, né, do CBS, e aí entra também a questão do município, tá? Os testes para os municípios têm uma dependência bem significativa da nota de serviço nacional, tá? Então, o projeto ganhou força, né? Esse projeto é um grande sonho ali de todos, né? Por conta da complexidade, né? De você lidar com vários modelos de notas de serviço. Então, com a chegada da reforma, esse projeto ele ganhou força. Hoje nós temos mais ou menos 1.450 prefeituras que já aderiram ao projeto, já estão fazendo seus testes, tá? Isso é bem importante por conta desse cronograma do fisco. E o fisco fez até uma flexibilização, né? Aquelas prefeituras que estão com dificuldades, elas vão poder permanecer com seus layouts, né? Mas desde que ela faça ali o depara para o repositório nacional, tá? E aí sim nós temos o início dos testes em 27 também na esfera municipal, ok? E a partir de 28 ali nós temos a estabilização da CBS, temos mais o ano de 28 de teste para o IBS, e a partir de 29 começa ali de forma gradual, né, a compensação ali do aumento do IBS e a redução gradativa ali do ICMS e do ISS, tá? Então, toda essa jornada é importante ficar sempre atento, acompanhando os cronogramas, né, para verificar se vai ter alguma alteração, como eu coloquei as publicações das INs, né? Então, o que que nós estamos observando, né? Só o fato da nota eletrônica já está dando bastante trabalho, né? Os RPs aí estão sofrendo bastante alterações significativas, não só nos seus processos de configuração de cálculo, mas também de estruturação de campo, né? Então, é muito importante todos terem um olhar diferenciado para esse cronograma do fisco e fazer todo o acompanhamento necessário ali, que é o que vai direcionar ali todos os processos daqui para frente, né, com a chegada da reforma tributária. Ok? Obrigado, José Newton. É, e aí, pessoal, vamos agora, é, vamos nos permitir aqui dar fugir um pouco ali do que é lei, né? Eu sei que para quem é da área fiscal isso é muito difícil, para não falar quase impossível, mas vamos tentar projetar algumas coisas aqui, olhando só para 25 a 28, né? Esse aí é o que ninguém quer pensar. Então. O pessoal Que pula é, essa parte aí de paralelismo. que é assim, tá, a gente está falando de paralelismo, mas como que eu consigo materializar isso, se é que é possível? A gente fez aqui umas análises e quer mostrar para vocês alguns desenhos. Isso aqui não cobre tudo, tá, gente? Mas acho que dá para a gente chegar no objetivo que é refletir aqui. Olhar para a operação atual. O que que é a operação atual? É vida antes reforma, né? Então aqui eu tenho, né? E aí é importante quando a gente jogar isso na linha do tempo as apurações no modelo atual, né?
Então, a partir ali de 27 eu não vou ter mais PIS e COFINS, né? Mas eu vou ter os demais, né? Então, a apuração no modelo atual, ela continua, tá? Lembrando que só lá em 29 que começa a entrar para valer a parte do ICMS e do ISS, né? E eu tenho também, gente, a entrega de obrigações acessórias, tá? É óbvio que a gente imagina, espera e torce para que comece a ter uma redução significativa, mas principalmente no âmbito de SPED, né? Durante esse período, e tem aquelas guias, tem as obrigações municipais também, ou seja, então a tendência é que a gente tenha um volume ainda alto, né? Não devemos diminuir isso. Fiscalizações e possíveis autuações, né? Que possíveis atuações foi só porque o pessoal quis fazer terrorismo, mas as fiscalizações elas acontecem a gente tem percebido um aumento significativo, né, dessas fiscalizações, muito por conta do que vai mudar com a reforma, né, de períodos anteriores. O fisco tinha muito aquela questão de abre uma fiscalização e vai deixando meio que lá no limbo, né? Mas aí a partir do momento que você abre, você tem um período maior. E como esses tributos vão deixar de existir, né? Então existe uma pressão, além da pressão que a gente já sabe por receita, né? Existe uma pressão também muito grande ali dos órgãos ali para já terminar essas fiscalizações. Então, a gente tem conversado com alguns clientes e eles têm notado que chega um volume maior de fiscalizações ali, de solicitações do lado do governo, né? E também, gente, não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Eu vou ter evoluções, né? Mudanças em tributos, mudanças em alíquotas, mudanças em obrigações acessórias, os regimes especiais, documento eletrônico. O Joselino está falando da nota fiscal de serviço nacional, mas a gente acredita que deva ter também evoluções na nota fiscal mercantil, no conhecimento de transporte, no manifesto, ou seja, então, tanto a de âmbito federal, estadual e municipal. O Brasil é conhecido, né? A gente já usou muito nas apresentações nossas, aquele volume de mudança de legislação. A reforma tributária não vai congelar isso, né? Eu vou ter, na verdade, um incremento ali de alterações para a reforma, mas o dia a dia vai continuar em paralelo, ou seja, então, eu tenho também que me preparar aqui, assim, às vezes a gente cai naquela visão simplista de, tá bom, eu vou congelar o que eu tenho hoje, né? Hoje, dia 9 de maio, e vou trazer a reforma para incrementar, mas esse 9 de maio ele vai mudar, ele vai crescer, ele vai aumentar, e a tendência é que ele dificulte também, tá? E aí a gente fala da operação da reforma, né? Eu vou ter apurações e a gestão da reforma em si, e aí a gente colocou a partir de 2026 ali meio que com uma cor diferente, porque ali a gente sabe que em 2026 está entrando uma parte pequena, né? Mais um demonstrativo. Mas em 27, principalmente quando a gente fala de PIS e COFINS, e aí vamos trazer aqui para a discussão split payment, modelo de conciliação, né? Ou seja, então o processo novo de apuração, o processo novo de obrigação acessória, ou seja, então, por mais que isso tá fracionado ali, tem a tendência que seja em partes, mas eu já vou estar com isso aí rolando e rolando firme, né? Ou seja, então, no mínimo, quando eu falo aqui de 27, eu vou ter todo o meu dia a dia, mais as mudanças e ainda mais o que vem de novo, só olhando para a operação. Não estou falando de projetos, tá? Estou falando só de operação daquilo que já está em produção, ongoing, né? E aí eu tenho as necessidades dos mapas e estudos, né? Então, também é algo que tem crescido muito, tá? Que é análise sobre recuperação de créditos, também olhando, né, para o fim de alguns tributos. Então, caso tenha alguma coisa, caso tenha alguma oportunidade, enfim, então isso vem à tona, vem mais forte agora, porque o prazo vai acabar. Então, durante todo esse período, a gente entende que é algo que vai prevalecer, né, que as empresas vão buscar isso. E eu tenho também alguns mapeamentos que não é algo que é estático, né? Então, eu coloquei aqui como mapeamento da reforma tributária durante 25, e esse é um dos carros-chefes, né, que a gente está trabalhando aqui na Dejo, e as Big Four estão trabalhando muito forte também, ou seja, que é mapear a reforma, você tirar uma foto, né? A gente já falou aqui em outros webinars,
mapear a parte de tributo, como é hoje, como vai ser, a parte de tecnologia, as operações, qual que é o meu impacto em compras, qual que é o meu impacto em vendas, ou seja, então isso é algo que está correndo durante todo esse ano, né? Com as informações que se tem hoje, já dá para gerar materiais com insights maravilhosos, já dá para direcionar muita coisa ali no negócio, né? Mas eu vou ter também, por exemplo, durante 2026, vai ser a hora de aprofundar específico ali no CBS, né? A parte do PIS e COFINS. Em 2027, ali para 28, que eu acredito que seja o mais complexo, né? Aí é uma opinião minha, que é a parte do ICMS e do ISS. Então, eu vou ter que ter essas análises, esses mapeamentos também acontecendo em paralelo. E a gente, quando aqui eu estou falando de mão de obra, concorrendo com o dia a dia, né? E Paulo, Alan, no, pode no, falar. no primeiro pilar ali do mapeamento da RT, nessa semana também fomos abordados na solicitação de serviços para esse tópico, e o que me chamou a atenção de que nas três ocasiões, o pedido do mapeamento da RT, os gestores, controles estão pensando no começo do orçamento que começa em outubro. Tá? Então, coincidentemente, 3 clientes aí essa semana querendo ter essa visão do mapeamento da reforma tributária, porque em outubro eles terão que responder aí uma série de questionamentos, preparar ali o seu orçamento para 26, tá? E alguns têm negligenciado essa etapa e certamente, se não correr atrás, em outubro serão ali surpreendidos ao começar os seus orçamentos para 26. Né? Essa observação de vivência nossa na última semana com pedidos de mapeamento de RT. Boa, boa. E aí eu tenho os projetos da RT, né? Então eu tenho um projeto agora que vai tomar muita força agora no final não, desculpa, no segundo semestre de 2025, que é como o José Newton falou, em 26 a gente entra já com a nota fiscal eletrônica, com algumas informações, e a gente acredita que também a parte do SPED, né? Um pequeno pedaço. Eu vou ter um trabalho enorme de implantação para 2027, que é a entrada do CBS, e a gente acredita que ali a gente já vai ter alguma coisa de split payment ou alguma coisa da processo de conciliação, um novo modelo de apuração. Por mais que ele vai ser sazonal, a gente já deve ter algo ali também para apimentar essa sopa, né? E ali em 28, eu vou ter praticamente um ano de implantação pro IBS, né, que é a parte de ICMS e de ISS, que é principalmente para indústrias, né, para varejo, para quem tem aí movimentação de mercadoria, isso é um pesadelo, né? A complexidade ela é muito maior do que o CBS, tá? Então eu vou ter também ali nessa linha de paralelismo esses projetos. E vou ter as evoluções e atualizações da reforma tributária. Às vezes a gente passa despercebido, mas vamos resgatar lá quem é mais antigo ali, o cabelo aqui já, cabelo branco já me dedura, né? Mas, poxa, sai o SPED e aí daqui a pouco na semana sai uma atualização, uma mudança no PVA, daqui a 3 dias tinha que entrar uma nota técnica, e aí eles vão corrigindo e vão mudando, isso olhando para um cenário mais sistêmico, né? Eu tenho que aplicar notas, eu tenho que testar notas. Aí, se eu tiver no cloud, ok, tem um trabalho menor. Se eu não tiver no cloud, eu tenho um trabalho muito maior. Então, vou ter também muitas evoluções e muitas melhorias da própria reforma durante esse período, já partindo aqui de 2026. Projetos indiretos, né? E isso tem tomado muita força quando a gente fala voltando aqui no mapeamento da reforma, né? Um dos pilares do mapeamento é justamente a parte de tecnologia. E é ali que a gente consegue diagnosticar se eu estou, de repente, com uma versão defasada do meu RP, se eu tenho um volume de customização muito grande, se eu tenho integrações que não param em pé, ou tem muita intervenção manual, né? Então, a gente está falando de projetos indiretos ali, que
atualizar meu SAP, vou por S4, eu vou por Rise, eu vou tirar minhas customizações, eu reduzir, eu vou migrar para cloud, eu vou migrar só de versão, eu vou aplicar SAP Notes, ou seja, então, durante esse período, né, aqui numa visão um pouco mais tecnológica, né, vamos dizer assim, a gente vai ter muitos e muitos projetos de evolução, porque é, eu ia falar isso mais na frente, mas acho que agora é uma boa oportunidade, e eu tenho conversado isso, inclusive ontem eu conversei com o Fábio Donatelli disso, e ele vai participar aqui daqui a pouco, né? Tem uma contribuição. Tem muitas empresas que estão olhando a reforma como uma rampa de transformação digital, né? Então, seja até mesmo para conseguir investimentos, né, multinacionais, e utilizando a questão da reforma, ou seja, agora eu vou ter que mexer no meu RP, agora eu vou ter que mexer no meu parque sistêmico, agora eu vou ter que melhorar meu processo. Então, por que não já aproveitar isso e já mudar aquilo que eu queria mudar, ou acompanhar a minha evolução do negócio, enfim. E aí, quando a gente fala de evolução de negócios, é o que a gente tinha comentado antes. Eu vou ter também, gente, cisões, fusões, incorporações, comprar uma empresa, mudar, abrir uma filial, abrir uma fábrica, ou seja, a roda continua rodando. Isso por si só já é um esforço altíssimo. Não vai parar com a reforma, né? A gente acredita que quando você tem um mercado onde você tem uma, uma, como é que eu posso falar, uma tribulação tão grande assim que a reforma vai causar, porque vai afetar alguns negócios, alguns segmentos, né? Isso também vai gerar uma série de oportunidades, né? Então, isso deve gerar um movimento muito grande, tá? E por fim, implantação de novas soluções de tecnologia, seja voltada para a operação, seja voltada para o back-office. Vamos pegar aí cada empresa de vocês, vamos olhar para 4 anos para trás e vamos ver o que que a gente implantou, e na Dejo não é diferente, de novas soluções para acompanhar o meu crescimento, para acompanhar a demanda de mercado, seja para atender o cliente, seja para atender a governança, ou seja. Então, tudo isso também vai continuar, né? E aí a pergunta é, como lidar com tudo isso? Tá? Então, o objetivo não é criar o caos aqui, que todo mundo está preocupado, mas que entenda, né, de uma visão mais de médio e longo prazo, que além do que eu já tinha, que não era fácil, eu vou ter mais algumas coisas aqui que são extremamente complexas e como eu me preparo, o que que eu faço, tá? E aí a gente chega no o que é um grupo de trabalho da reforma tributária, tá? Ou seja, a gente Eu chega acho que no ali, nosso Paulo, objetivo. Fala, Daniel. Paulo, antes da gente entrar na questão do grupo de trabalho, eu acho que é importante a gente frisar também, né, que é a questão da redução operacional dentro dos departamentos, né? Então, ao longo dos anos, né, com a evolução da escrita digital, todas as áreas, elas foram sendo ali reduzidas ao longo do tempo, né? Então, nós temos hoje a área fiscal que tinha 10, 15 pessoas, né? De muitas organizações, hoje com 2 pessoas, 3 no máximo ali, né? Então, área fiscal, área contábil, financeira são áreas reduzidas hoje. E são as áreas que serão mais impactadas, né, nesse primeiro momento, quando a gente fala de processo de paralelismo dentro da reforma, né? Então, o paralelismo ele traz esse desconforto justamente por aumento mesmo, né, de carga de trabalho, né? Então, o período de fechamento hoje que nós trabalhamos, ele é muito sucinto também, né? Ao longo dos anos também, os estados ali foram enxugando esses prazos de recolhimentos, né? Então, o processo de apuração, final de mês ali, começo de mês, normalmente o pessoal trabalha após horário, né? Então, esse também é um ponto ali para as organizações ficarem atentas, justamente olhando para esse quesito de eu ter ali trabalho ali em dobro e pior, né? Não é que está aumentando só o trabalho, está aumentando o trabalho, toda a sua lógica, a sua análise ali que precisa ser realizada, né? Então, por isso que fortemente o próprio fisco, né, ele trabalha muito com a questão das automações, né? Então, a inteligência artificial é algo da vez ali que também vai poder ajudar ali, né? Como o Paulo colocou, você ter processos automatizados é muito importante, né? Então, aquela linha que a gente fala ali de as atualizações, tudo mais, é justamente isso, é buscar também automação dentro dos processos, porque não teremos ali seres humanos suficientes, né, para poder fazer todo o processo
de gestão, né, e operacional do dia a dia com a chegada da reforma. E a gente até fala, né, nas nossas apresentações aqui, né, e vai ter deficiência também de interesse para esse negócio, né? Então, hoje, a população mais jovem, né, eles estão sendo sempre direcionados para outras atividades, né? Então, a nossa atividade do nosso mundo aqui, de contábil, fiscal, ele também sente essa necessidade de ter pessoas novas entrando no nosso mundo. Então, esse também é um ponto importante aí para ir se avaliando, e desgaste, né? Então, quanto mais tempo você tem ali para poder fazer a interpretação da nova lei, do novo processo, é de extrema importância. Então, o paralelismo, ele é um ponto que traz ali bastante desconforto mesmo, tá? Pode ir lá, Paulo. Boa, Newton, obrigado. Vamos lá. O que é um grupo de trabalho para a reforma tributária, né? É simples, tá? A gente fez todo esse floreamento, mas ele é algo simples. É uma estrutura dedicada para atender os assuntos da reforma dentro das empresas, tá? Então, basicamente é isso. E quais são as características de um grupo de reforma tributária? E aí, gente, a gente vai pegar aqui com base nesses clientes que a gente comentou, com base no que a gente também está acompanhando, acreditando. A Dejo faz um trabalho nesse sentido, depois a gente vai falar, mas não necessariamente tudo vai ser aplicável a todos, tá? Não é esse o objetivo. Mas um dos pontos que a gente acredita que, para que eu tenha um grupo de trabalho, né, e de fato eu possa chamar de um grupo de trabalho da reforma e não só simplesmente uma reunião que eu faço uma vez por semana com um time para discutir temas de reforma, que é o que eu acredito que a maioria de vocês já, no mínimo, esteja fazendo, né? Esse grupo eu preciso ter um reconhecimento e um trânsito aberto com a alta gestão da empresa. Então, inevitavelmente, nos processos que a gente tem começado com discutir sobre reforma, seja para fazer mapeamento, seja para simplesmente apresentar para os clientes, começa ali com uma necessidade de se levantar um volume de informações para poder chegar para alta gestão e conscientizá-los, né, do impacto no negócio. A gente, como consultoria, a gente vai com o tema de reforma, junto com vocês, né? A gente consegue criar esse link entre a reforma e a operação de vocês, e aí sim criar esse mapa, né? É, esse resumo executivo dos impactos. Muitos, ou a maioria, ou enfim, dos mapeamentos que nós estamos fazendo de reforma tributária, eles têm como esse objetivo, seja ele principal ou seja ele secundário, que é mapear, tirar foto e para conseguir sensibilizar a alta gestão da empresa daquilo que precisa ser feito, tá? Um grupo de trabalho da da reforma tributária, pessoal, ele não tem um número necessário de pessoas, tá? Tem clientes que eu tenho uma pessoa ali que ela está dedicada para aquilo, e aí a gente entende que eu preciso ter no mínimo uma pessoa dedicada, né? E aí eu vou utilizando a própria estrutura da empresa, né? Então, tem lá a minha equipe de diretos, a minha equipe de indiretos, a minha equipe da controladoria, da contabilidade, do financeiro, de TI, ou seja, projetos, ongoing. E aí essa pessoa ela vai justamente usando essa estrutura e direcionando as demandas, mas tem uma pessoa dedicada ali para fazer esse trabalho, tá? Que essa pessoa, esse time, né, se torne o ponto focal, seja ele interno ou externo, para temas da reforma tributária. Então, como eu comentei lá no início, tem muita gente querendo vender coisas para a reforma tributária. Olha, compre isso e resolva seus problemas. Olha, nós temos a solução maravilhosa, enfim. É, e aí, muitas vezes eu entro com uma estratégia por TI, aí depois vem um outro parceiro e entra por uma estratégia pelo fiscal, outra pela alta gestão, e isso acaba gerando um retrabalho, um desgaste muito grande dentro das empresas, né? Então é importante que esse grupo de trabalho ele seja a porta de entrada, né, ou até mesmo a porta de saída daquilo que vem do mercado e daquilo que vem de dentro da empresa, onde eu consiga consolidar isso. Numa dos pontos que a gente fez uma pesquisa com o pessoal da BAT, a Juliana, e eu vou mostrar alguns insights dessa pesquisa para vocês, falava justamente isso, de centralizar as demandas, né?
Qual que é o maior, o que você acha que se mais ganhou dentro da empresa com o grupo de trabalho? É centralizar as demandas vinculadas com a reforma. Tá? Esse modelo de reforma, ele pode ser interno, ou híbrido, né? A gente não acredita no modelo de reforma terceirizado, um grupo de trabalho de reforma totalmente externo, né? Mas existe a possibilidade de fazer o híbrido. E a gente até tem o que a gente chama de reforma GT, que a gente vai falar mais para frente, que é um modelo de ajudar as empresas nisso. Mas sempre eu tenho que ter empresa, sempre eu tenho que ter alguém do negócio, sempre tem que ter alguém de TI ali cuidando, né? Uma dedicação alta ou total dos líderes do grupo de trabalho. Então, é, tem uma liderança desse grupo de trabalho, no mínimo ali uma dedicação alta, que eu falei para vocês, né? Então, poxa, uma reunião uma vez por semana ou uma hora por dia não é algo que a gente entende como um grupo de trabalho. Quando a gente fala de grupo de trabalho, a gente está falando de líderes operacionais, então, seja um tech leader, um gestor líder, ou seja, além da cúpula ali, né, da definição, eu preciso ter recursos que conheçam da área fiscal, eu tenho que ter recursos que conheçam de tecnologia, eu tenho que ter recursos que façam a gestão, do programa da reforma tributária, ou seja, tudo isso faz parte desse grupo de trabalho, né? E é multidisciplinar, né? No mínimo ali negócio e tecnologia, tá? Mas a ideia é que, por exemplo, compras vai ter um impacto altíssimo, dependendo da operação, processo ali de custo, processo de composição de produtos, time de vendas, ou seja, acho que na medida que for avançando, né, a gente vai agregando ali outras disciplinas. Esse grupo ele passa a ser o responsável, e a gente entende que tem que ser o responsável pela gestão desses riscos e das entregas. Então, tá, fiz um mapeamento, identifiquei vários pontos de atenção ou riscos, né? Como que eu consigo mitigar, gerir esses riscos e as ações para corrigir aqueles pontos, ou seja, então tem um trabalho ali de gestão de fato ali do programa que é algo muito forte, tá? E a participação nas estratégias de evolução e transformação digital do negócio, como a gente tinha comentado também, a reforma é uma baita oportunidade de você já agregar, né, como que eu vejo o meu negócio, né? Estou falando de uma visão mais executiva, mas como eu vejo o meu negócio daqui a 5 anos, né? Poxa, sei lá, eu imagino a Dejo, ou a gente trabalha para que a Dejo seja posicionada da seguinte forma, né? Como que eu não trago a reforma tributária para essa análise? Como que eu não faço ela como um componente de ter esse estudo, né? Não tem como, porque dependendo do meu negócio, então, por exemplo, eu da Dejo, nós somos prestadores de serviço, né? A prestação de serviço com a reforma tributária com o fim do ISS, ele vai revolucionar o processo. Até que ponto é bom ou é ruim, né? Não é esse o ponto aqui. Mas se eu defino uma estratégia de médio e longo prazo e não consigo agregar essa visão de reforma ou agregar esse gestor do grupo de trabalho, poxa, isso aí potencializa o risco muito grande, tá? E aqui o último ponto que eu queria trazer para vocês, principalmente para os profissionais aí de techs ou de TI, que é uma baita oportunidade, né, de carreira, de crescimento, né, nas empresas, porque é uma posição de destaque. A reforma tributária hoje ela pode ter um destaque, você precisa ficar defendendo ela dentro da empresa, mas vai chegar em determinado momento que ela vai ter o protagonismo natural, né? Então, você está participando disso, você está liderando, você ser uma parte dessa equipe faz toda a diferença, vai fazer toda a diferença e é uma bela de uma oportunidade ali de rampar a carreira, né, de cada um. E aqui, pessoal, penúltimo item, a gente está quase aí em cima do tempo, mas falta pouquinho. O que que nós fizemos? Nós buscamos aqui, fizemos algumas pesquisas e elencamos 2 clientes nossos, né, que já têm grupos de trabalho para a Receita Federal, para a reforma tributária. E o que a gente vai trazer aqui são alguns trechos de uma pesquisa que a gente fez com a Juliana Paranhos, que ela é Head de Tax da BAT, né? A BAT é a antiga Souza Cruz. Inclusive, ela teve recentemente no Synergy com a gente, falando de um tema parecido com esse, né? Da reforma além do imposto. E aí a gente fez algumas perguntas para ela. Então, por exemplo, qual está sendo o principal benefício do grupo de trabalho da reforma na BAT? Só para que vocês saibam também, desculpa,
contextualizar, a BAT ela participa de alguns grupos pilotos do governo, inclusive, né? Então eles estão bem à frente desse processo. Esse grupo de trabalho deles já não é recente, eles já começaram aí, foram um dos primeiros ali a tocar isso, tá? E aí ela fala que é a centralização dos assuntos, como eu comentei, e das demandas, né? Então, sei lá, poxa, o meu time de TI está fazendo uma migração do SAP. Poxa, tá, é bom, no seu escopo de migração do SAP já está a reforma? Entendeu? Você vai terminar a migração, eu vou ter que aplicar quantas notas, SAP Notes, eu vou ter que fazer uma nova migração para atender a reforma? Por que que eu já não consigo já colocar isso agora, ou já no mínimo deixar ela preparada para a reforma? Às vezes poxa, eu estou escolhendo uma nova solução para compras. Poxa, mas essa solução ela já vai me atender, não vai me atender, entendeu? Com o que eu preciso para a reforma. Ou seja, então quando a gente fala de centralização dos assuntos e das demandas, passa por isso também, né? De tudo que envolver a reforma, direto ou indiretamente, ter alguém ali canalizando e analisando isso, fazendo um crivo, né? Um exemplo prático que a gente pediu para ela do grupo de trabalho do GTRT na BAT, né? Ela fala que é a aplicação da visão da reforma em projetos em andamento. Então, um pouco do que eu falei antes aqui. Projeto que já estava acontecendo, eles conseguiram incluir a reforma dentro, né? Ou seja, porque era necessário, mas além de tudo tem um benefício enorme, um custo-benefício enorme, né? Então, poxa, eu já estou com um trabalho da área fiscal, se eu já estou com um trabalho contábil, se eu já estou com um trabalho ali do RP, eu já consigo, através do grupo de trabalho, antecipar e reduzir muito o gasto que eu teria de fazer trabalhos separados, né? Como está estruturado esse grupo de trabalho na BAT, né? Então, a Juliana comentou que a área tributária que lidera isso atualmente, tá? Com uma dedicação exclusiva, então tem um time ali com dedicação exclusiva, mas hoje a estratégia deles foi começar com um time de techs. Então, escolheram algumas pessoas de techs e dedicaram ela exclusivamente para a reforma, mas eles já sabem, já estão trabalhando com a inclusão de outros recursos, né, de outras áreas, ou seja, por isso eu falei, talvez eu não precise já começar com todo mundo, mas eu já começo centralizando e aí naturalmente as coisas vão acontecendo. E parcialmente dedicados, já há pessoas de outras áreas, então TI e assim por diante, né? E também eles já estão com terceiros contratados para fazer algumas adaptações, né? Então isso é importante, é aquilo que eu falei, de querer contratar a empresa para fazer tudo sozinho. Não, as consultorias estão aí, sim, nós estamos aqui, mas a gente vai fazer só um pedaço do processo. E qual que é o conselho que a Juliana daria para um outro líder fiscal, né, ou que está atuando na reforma tributária? E o conselho da Juliana é só iniciar, né? Mesmo que pequeno, mesmo com poucas pessoas internas, mesmo que isso sobrecarregue o time, vai valer a pena. Então comecem, né? Comecem a criar grupos, comecem a estruturar grupos, tá? Não é eu, Adejo, falando, é alguém que está no dia a dia. E para fechar aqui, gente, eu trouxe também uma pesquisa com o Fábio Donatelli. O Fábio já tem mais de 20 anos de experiência em techs. Ele é gestor de uma dos maiores grupos empresariais do Brasil, mas por uma questão ali de governança, eles não permitiram, né, colocar o nome da empresa, tá? Mas a gente fez mais ou menos as mesmas perguntas. É, eu perguntei pro Donatelli, né? O time perguntou qual que é o maior desafio a curto prazo, tá? Para agora, o que que eu preciso fazer, né? E ele falou que o foco, na visão dele, é o impacto sistêmico, principalmente para documentos fiscais eletrônicos, tá? Existem ainda documentos que têm informações fiscais que não são eletrônicos, né? Existe, por exemplo, o aluguel, uma série de outras coisas ali que vão ter um impacto altíssimo na reforma em si, né? Mas o que eu entro para 2026 são as tags da nota fiscal eletrônica, e isso não é simplesmente ir lá e atualizar a tag, tem um impacto sistêmico muito grande. Então, ele falou, no mínimo ali, a curto prazo, olha para isso, né? E lembrando que o mapeamento, né, no caso deles, eles estão iniciando o mapeamento, né, já estão o mapeamento aí acontecendo, na verdade, para dar essa visão para eles do que é. Como você enxerga a questão do paralelismo, que a gente falou bastante aqui hoje, e aí ele fala, eu acho um ponto importante, que considerando que precisa se manter a excelência, né, ninguém vai querer baixar o nível, ninguém vai querer baixar o compliance, né, do que tem hoje.
E ao mesmo tempo, esses desafios de implementação dos novos tributos, né? Aí ele fala que é realmente fundamental a criação dessa estrutura segregada da equipe de apuração atual para avaliar e conduzir os impactos sistêmicos e de negócios referente à reforma tributária. E o principal papel de um líder na visão do Fábio, né? O líder ele vai muito além de implantar a reforma tributária. Ele precisa conduzir a organização para uma nova visão do impacto tributário dentro do negócio. A gente estava falando antes, é uma baita oportunidade ali para o gestor, né? Mas assim, eu sou gestor do grupo de reforma tributária, eu faço parte. O meu papel aqui é implantar a reforma? Não. Implantar a reforma é uma entrega. O meu papel é conduzir a minha empresa, é conduzir as áreas, é conduzir o negócio para essa adequação. E, por fim, qual é o conselho que o Fábio daria para quem está aí nessa dúvida, ou quem já está começando, ou quem não começou ainda? E aí ele fala que o primeiro passo é a sensibilização da alta direção, fomentar a utilização da reforma como rampa para a transformação digital, né? E buscar o engajamento com base em análise de impacto, mesmo que por amostragem. Se eu faço um mapeamento, eu vou ter uma análise de impacto ótima para discutir. Se eu não faço um mapeamento, eu posso de repente pegar um produto, meu principal produto, eu vou decompor ali a composição daquele produto, vou ver o impacto que ele tem, vou projetar o que eu mais compro, o que eu mais vendo, uma operação que eu tenho um regime, ou seja, dali eu já consigo tirar alguns insights, né, mesmo que por amostragem de números, que justificam o investimento de ter uma equipe, de ter uma consultoria, de ter uma Big Four, de ter o que precisar, entendeu? Então, às vezes, a gente fica esperando o ótimo e a gente tem muito gestor, né, tem muita empresa que é o São Tomé, né, que tem que ver ali para crer, então dá para fazer, né? Dá para fazer e o Donatelli tem uma experiência bem bacana disso, tá? Gente, partindo para a fase final aqui, como que nós podemos ajudar vocês nisso, tá? Esse é o nosso escopo de reforma tributária normal, completo, né? A gente tem o mapeamento, que é a reforma MAP, a gente tem o Reforma Go, que são os projetos, né, de adequação, de preparação, e a gente tem a parte de assist, que é justamente um apoio ali de alocação de recursos, enfim. Mas acho que o que mais se traz ali em linha com o que a gente discutiu aqui hoje é o Reforma GT, né? Então, nós criamos uma estrutura dedicada, especializada, para ajudar as empresas a criar esses grupos de trabalho, ajudar as empresas a gerir esse grupo de trabalho, ajudar as empresas a manter esses grupos de trabalho informados e atualizados. Então, a gente realiza desde a gestão quanto à condução fiscal ou técnica, né, desse grupo de trabalho. E aí eu posso ter um recurso dedicado, eu posso ter part-time também, isso é legal, né? Dependendo, eu estou começando, não tenho bala para ter que estar com algo muito parrudo, né? Vamos dizer assim. Então eu acabo tendo algo mais simples. Mas enfim, o recado aqui não é a gente querer passar por esse escopo, eu só quero que vocês saibam que nós temos uma estrutura justamente para ajudar na questão do GT, que são os grupos de trabalho. Vai ser um prazer para a gente ter essa conversa aí detalhada, explicar, mostrar alguns casos de uso aqui. Mas se vocês entenderem que faz sentido, tem todo o nosso time comercial, tem nosso time de marketing, a gente está à disposição de vocês, tá? Vou aqui rapidinho, então, para as dúvidas. Opa, desculpa. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Vamos lá. A Jeová Ferreira de Souza perguntou se vai ser liberada a apresentação. Sim, vai sim. Ah, o nosso time vai mandar tanto o link do YouTube quanto a apresentação. Acho que a Sabrina até já respondeu. Também se vai ficar gravado. A Fabiana perguntou sim. E aí também tá a Fabiana e os demais. A gente está à disposição de vocês para discutir isso dentro da casa de vocês. Aqui a gente fez uma pincelada geral. O Alan com o time dele, eu com um pouco de experiência que a gente tem, o José Newton também. A gente está à disposição de vocês para discutir, tá? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade, senão a gente vai direcionando aqui para o encerramento. José Newton, Alan, querem complementar alguma coisa? Querem? Não, Paulo. Não, Paulo. Bom.
Bom, estamos à disposição. Então vamos lá. Gente, muito obrigado a todos. Foi muito gostoso participar do desenho desse material, pensar fora da caixinha, projetar futuro, enfim, é algo que vai atingir aí todos nós aqui, seja do lado da consultoria, seja do lado da empresa, enfim. Então foi muito bacana construir isso, ter esse momento com vocês. Estamos à disposição, estamos aqui para ajudar, não para resolver todos os problemas, como a gente comentou, mas para ajudar em alguns. E vai ser uma honra bater um papo aí na casa de vocês, entender o negócio de vocês, enriquecer a nossa visão. Então, a gente está à disposição de todos vocês, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigado. Ah, tem um item aqui que eu esqueci, peraí. Os próximos webinars, a gente tem no dia 16, um falando de impacto em obrigações acessórias da reforma, e no dia 20/5 a gente vai falar sobre comércio exterior e RICOF. E na terça e quarta da semana que vem, para quem for de São Paulo, ou mesmo quem estiver vindo para cá, vai acontecer o Tech Summit, que é um dos maiores eventos, né? Voltados para a área fiscal, conduzido pelo pessoal da Live, né? Da Live University. A Dejo vai estar lá, nós vamos estar com o nosso stand, nós vamos palestrar lá também, alguns temas legais. Então, pessoal, fiquem à vontade, sintam-se convidados e a gente se vê lá no Tech Summit ou em qualquer uma dessas lives ou em qualquer uma reunião aí com vocês, tá bom? Grande abraço a todos e muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Bom final de Um semana. abraço, bom fim de semana.